Caroline Oliveira e ao lado de Igor Carvalho, hoje retomamos a rodada de entrevistas do Brasil de Fato com os candidatos e as candidatas à Prefeitura de São Paulo. A entrevistada de hoje é a candidata da Rede Sustentabilidade, Marina Elô. Atualmente, Marina Elô é deputada estadual em São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Ela é uma das lideranças políticas apoiadas pelo movimento Renova Brasil. Atuou na bancada ativista e no movimento Acredito. Também ajudou a fundar o movimento Vote Nelas, que tem como objetivo a eleição de mulheres para o poder legislativo. Seja bem-vinda, candidata. Bom dia, Igor. Bom dia, Caroline. Quero cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje, inaugurando esse ciclo de debates. Candidata, as gestões começam e terminam, mas a questão da Cracolândia não tem uma solução, segue sem solução. Aquilo que deveria ser tratado também como uma questão de saúde pública é tratado, na maioria das vezes, apenas como uma questão, um caso de segurança pública. Caso eleita, na sua gestão, o que terá maior peso, saúde ou segurança pública? E quais são as suas propostas concretas para a região? Caroline, o uso abusivo de drogas é um problema na cidade de São Paulo e que está espalhado em vários dos nossos distritos. Não é um problema só na região central, como muitas vezes a gente é levado a entender, mas é uma questão concreta que vem se espalhando na cidade. No momento em que a gente vive uma profunda descontinuação dos programas de atendimento a essa população, a gente vê que nenhuma solução de verdade dá certo. É muito importante que a gente tenha soluções que sejam perenes, que partam de um profundo acordo entre prefeitura, Estado, sociedade civil, igrejas, famílias, organizações do terceiro setor, para que os programas tenham perenidade. Eu acredito que é fundamental a gente olhar isso sobre a perspectiva do indivíduo. Como que a gente oferece soluções para que o indivíduo possa sair desse ciclo do uso abusivo de drogas e retomar o controle da sua vida? Não é uma questão de segurança pública, mas é uma questão de políticas públicas adequadas para essa situação bastante peculiar. Eu sempre estudei muito as melhores soluções baseadas em dados e evidências, e eu tive a oportunidade de ganhar, no ano de 2018, uma bolsa para estudar, fazer uma imersão na Universidade de Zurique, na Suíça, nesse tema, no uso abusivo de drogas. A Suíça, talvez muitos de vocês não saibam, nos anos 80 passou por uma grave crise de uso abusivo de heroína, em que eles tinham situações muito próximas do que a gente tem hoje nas praças, com as pessoas morando lá, acampadas, agravado pelo advento da AIDS, porque como a heroína fazia muito a utilização da mesma agulha, a Suíça se tornou o país rapidamente que teve maior índice de mortalidade de AIDS do mundo, um país desse tamanho, por conta dessa situação. E eles fizeram uma proposta muito consistente para conseguir retornar, reduzir e acabar com esse problema, que pode ser implementado no Brasil, utilizando muito da metodologia que já foi iniciada. O programa de braços abertos da gestão do Fernando Haddad começou um olhar realmente focado no indivíduo, bastante interessante, que precisa ser retomado e melhorado. De braços abertos tinha uma política importante de redução de danos, que é fundamental num processo de olhar para o indivíduo e de tirar ele desse ciclo vicioso que o uso abusivo das drogas traz, que o crack traz, que é muito danoso, mas na construção de vínculos, de trabalho e renda, de habitação, e esse é um problema grave de habitação que a gente precisa olhar e pensar políticas públicas para cada uma dessas pessoas. Não adianta falar que você vai tirar aquela região Cracolândia do centro e vai resolver, porque não vai. As pessoas precisam realmente de um olhar integrado para cada uma delas, pensando em políticas públicas que tragam a redução. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa ter um olhar mais alinhado em relação à segurança pública. Existem, sim, grandes traficantes, interesses econômicos importantes, que estão ali por trás, permitindo e sim beneficiando desse ciclo bastante ruim para essas pessoas. Então, na Suíça também foram bastante duros com os grandes traficantes, pararam de procurar os pequenos traficantes, pararam de correr atrás do pequeno traficante e começaram a fazer uma investigação séria, para que, ao mesmo tempo que tinham um olhar pautado no indivíduo, também tinha um olhar para a cadeia que estava permitindo aquilo acontecer. Eu acho que com esse olhar, com perenidade na continuação dos programas, com compromisso em um programa mais amplo, que não seja só da prefeitura, mas que seja da sociedade, com um olhar focado no indivíduo,
com várias políticas públicas, habitação, vínculo trabalho, alimentação, saúde. É possível, sim, resolver esse problema na cidade de São Paulo, é possível avançar muito, e a gente vai fazer isso. Deputada, a senhora participou do programa do Renova Brasil. Porém, há problemas em relação à fidelidade partidária e à ideologia dos partidos, acaba sendo conflitante, muitas vezes. O caso recente da Tabata Amaral, que votou contra a reforma da Previdência, contrariando os interesses do partido dela, é um exemplo. Como o eleitor ou a eleitora da senhora saberá que está votando numa candidata que segue a cartilha da rede ou do Renova Brasil? Igor, acho que só é importante esclarecer que o voto da Tabata em relação à reforma da Previdência nada tem a ver com o Renova BR. Tanto é que a Joênia, que é parlamentar do Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade, também foi aluna do Renova e votou contra a reforma da Previdência. O Renova é um espaço de formação que não orienta nosso voto em momento nenhum, nem dá sugestão de como a gente tem que votar. Eu hoje, aqui como deputada estadual, afirmo que nunca, em nenhum momento, eu recebi nenhuma mensagem, nenhum WhatsApp, nenhum e-mail, nada sobre como eu deveria me posicionar vindo do Renova BR. Eu acho que o voto da Tabata tem muito mais consistência por conta do Acredito, o movimento que ela fundou, que ela construiu uma agenda e que ela conseguiu, junto com o PDT, uma carta de compromisso de liberdade com a partir do Acredito, que é um outro movimento que não tem a ver com o Renova. O que eu acho é que os partidos, de alguma forma, também construíram esse afastamento da sociedade. O partido, na minha visão, ele serve para conectar os espaços de poder com as pessoas, fazendo essa conexão de ideias, ideologias, processos, para permitir que as pessoas acessem os espaços de poder. Só que, no passar dos tempos, os partidos dominaram as regras e se grudaram nos espaços de poder. Então, as mesmas pessoas no partido, sem democracia interna, sem transparência, têm acesso ao dinheiro e definem quem acessa o poder. E eles não precisam mais das pessoas, não precisam mais conectar, explicar como funciona. Eles se afastaram. Isso a gente pode falar de todos os partidos. Sejam partidos de direita, sejam partidos de esquerda também, que tem talvez mais tradição em ter essa conexão com a população, mas também fez um papel muito ruim de se afastar das pessoas. E a gente, de algum lugar, se viu sem esse contato com os partidos. E os movimentos surgiram para aproximar as pessoas dos espaços de poder, para animar de novo, para mostrar que eram possíveis. Então, eu sou, sim, entusiasta dos movimentos, mas eu acho, eu acredito que numa democracia representativa os partidos têm um papel fundamental e a gente precisa discutir a qualificação dos partidos. E é por isso que eu estou na rede. Eu podia ter saído da rede de sustentabilidade, a rede não atingiu a cláusula de barreira no primeiro processo, então podia sair sem perder o meu mandato. Todos os partidos me ligaram, mas eu acho que a rede é o único partido hoje que se propõe a realmente dar espaço para a construção, realmente discutir. Eu posso participar, você pode entrar e participar em qualquer um das instâncias partidárias, é muito transparente, todas as reuniões são abertas, a gente distribui dinheiro de forma aberta, não é? Aqui em São Paulo, a distribuição do fundo eleitoral está sendo feita por meio das pessoas, qualquer um de vocês podiam entrar no site e destinar para onde vocês queriam ir, de forma bastante participativa, porque é um partido que tem espaço para construir. E é isso que é o meu compromisso. O eleitor pode saber que, votando em mim, ele está endossando um projeto de sociedade, pensando num novo modelo de desenvolvimento, que seja um modelo de desenvolvimento sustentável, que é o grande pilar da rede, e que juntos a gente vai responder e trazer bastante transparência em todas as decisões. A senhora fundou ou participou também no movimento Acredito, né, deputada? Eu estava no início do movimento Acredito, mas antes de crescer eu acabei saindo porque engravidei, mas agora então nas eleições de 2018 eu não estava junto com o movimento Acredito, mas nessas eleições a gente se retomou uma proximidade e devo estar junto com eles agora nas eleições também. Obrigado. Deputada, os conselhos participativos municipais das 32 subprefeituras são espaços consultivos e de representação da sociedade que tem como objetivo levar as pautas da sociedade para o executivo municipal. Na prática, no entanto, frequentemente a gente vê relatos de que esses conselhos não funcionam na prática. Ou seja, o executivo não concretiza essas pautas que vêm desses espaços. O que a senhora tem de proposta para mudar esse cenário e ampliar a expressividade, né, a concretude dessas pautas que vêm desses espaços?
Um dos pilares importantes que a nossa Constituição de 88 trouxe foi a participação da sociedade dentro de uma forma concreta na formulação de políticas públicas. E os conselhos foi a melhor forma que a gente encontrou de fazer isso, mas a gente errou em não tornar os conselhos deliberativos, em não dar nenhum poder deliberativo de verdade para os conselhos. E ao longo do tempo, com diversas administrações que não tinham a participação política como seu foco, como a sua crença política, eles foram sendo esvaziados. Exigem bastante trabalho das pessoas que estão lá, mas não são levados em consideração na tomada de decisão. Eu acredito profundamente que a gente só vai melhorar a política, a gente só vai ter uma boa política quando a gente entender cada um de nós como agentes políticos. E os conselhos de participação são fundamentais dentro de uma lógica em que quem sabe realmente os problemas de cada região, de cada local, são as pessoas que vivem lá, são as pessoas que são especialistas e são envolvidas no tema. Então, na minha gestão, a gente vai dar muito mais ênfase e poder para os conselhos. A gente tem um plano para construir planos locais em cada um dos distritos do São Paulo, porque o que Sapopemba precisa não é a mesma coisa do que Parelheiros precisa, que não é a mesma coisa do que a Moca precisa, que não é a mesma coisa do que Guaianazes precisa. Cada uma dessas localidades tem uma necessidade que quem é a melhor pessoa para saber o que acontece lá são as pessoas que vivem nesses locais. E a gente tem na cidade plano municipal do transporte, plano municipal da educação, plano municipal da saúde, plano municipal da juventude, plano municipal da primeira infância, plano municipal da cultura, plano municipal de saúde, muitos planos municipais que são fundamentais, que mas muitas vezes, em suas diretrizes, em seus objetivos, não conversam, e não conversam com o território. O que a gente quer fazer é construir os planos locais, para cada um dos distritos, levando em consideração as orientações de todos os sistemas, mas priorizando o que aquela região precisa. Porque quem mora lá sabe o que realmente precisa. E a partir daí a gente vai poder utilizar o orçamento, de fato, a parte de investimento do orçamento de forma descentralizada e tem um foco muito claro no combate às desigualdades, né? A gente vive numa cidade perversamente desigual. Isso produz resultados piores para todo mundo. Então, a partir do momento em que a gente tem os planos locais, os indicadores de qual região precisa mais, qual região tem os piores indicadores socioambientais, os piores indicadores de vulnerabilidade, aquela região vai receber mais dinheiro. A gente já tem um estudo nesse lugar, então a gente sabe que cidade de Tiradentes, Capão Redondo, Parelheiros, são regiões que vão receber muito mais recursos do que o centro, do que o Alto de Pinheiros, do que os Jardins. Dentro dessa lógica, a gente descentraliza o orçamento, dando poder para a participação local e investindo mais em quem mais precisa. Candidato, só aproveitando esse falta um minuto, como a senhora pretende, né, barrar ou diminuir, minimizar os impactos do lobby das empresas, enfim, de industriais nesse conselho participativo? A Marina Silva fala uma frase que eu gosto muito, que é: a forma que você faz campanha dita a forma que você vai governar. E a gente está podendo, nesse momento, fazer uma campanha bastante independente, construída a partir de propostas profundas na sociedade, e sem nenhum pré-acordo, com distribuição de cargos, com um monte de partidos negociando com as empreiteiras, negociando com os lobbies, a gente participar de uma forma bastante honesta já na campanha, permite que a gente possa fazer uma gestão bastante republicana e transparente. O outro ponto é que eu sou profunda entusiasta da transparência. No meu mandato, a gente ganhou um prêmio de ser o mandato mais transparente da Lesp. A gente tem lá no nosso site como vota deputada, em que eu justifico cada um dos meus votos, a gente tem todas as nossas contas abertas, e fazer isso na prefeitura também permite que o impacto desses lobbies, dessas empreiteiras, seja reduzido. E dar de verdade transparência para cada uma dessas iniciativas, cada uma dessas organizações, e chamar as pessoas para fiscalizarem junto com a gente. Deputada, a Rede Nossa São Paulo publicou em novembro de 2019 uma pesquisa que mostra que 56% dos paulistanos avaliam a saúde pública como ruim ou péssima. Só que boa parte desse serviço não é feito pela prefeitura, mas por empresas terceirizadas, as chamadas organizações sociais. 6 em cada 10 unidades de saúde são geridas pelas organizações sociais na capital paulista. O que a senhora pensa desse modelo de gestão da saúde pública e, se eleita, pretende manter esses convênios?
E o poder público tem dois grandes desafios na oferta de políticas públicas, na oferta de serviço para as pessoas: qualidade e capilaridade. A gente precisa oferecer serviços que atendam às necessidades das pessoas com qualidade, mas a gente precisa oferecer para todo mundo. As OS foram uma solução de administração pública encontrada no momento em que a gente não conseguia que o Estado ampliasse a sua capilaridade. Não tinha dinheiro para investimento e a gente precisava fazer uma expansão muito rápida, a qual os tempos e as burocracias legítimas e importantes na contratação do Estado impediam que a gente conseguisse fazer. E as OS fizeram um papel importante de ampliação e capilaridade, realmente levando o serviço público, a política pública para quem precisa na ponta, que não pode esperar, as pessoas que realmente precisam de saúde. Mas foi feito de uma forma que, na minha visão, tem muito a melhorar. É bem pouco transparente, bastante confuso. Se eu, como cidadã, se quiser fiscalizar, não consigo. A gente tem diversas regras para os mais diversos tipos de serviços e atenções que geram muitos campos cinzentos ruins, que inclusive impactam na qualidade. Impactam na qualidade do serviço público que chega nas pessoas, porque a gente começa a fazer alguns contratos que não levam em consideração critérios que realmente importam do atendimento às pessoas. Então, o meu grande ponto é que menos o modelo, mais a forma. Eu acho que tem muita coisa que pode ser discutida. Eu acredito num Estado que tenha o seu principal ponto, o serviço ao cidadão, e quanto mais administração direta, mais controle a gente consegue ter, e é melhor. Ao mesmo tempo, eu acredito que o mais importante é o serviço para o cidadão. E se essa é uma solução que permite, dentro do orçamento possível, dentro do tempo possível, ampliar a oferta de saúde para as pessoas, faz sentido para mim. Mas tem que ser feito de um jeito muito melhor, com mais transparência, com acordos mais claros, com regras melhores, com critérios de qualidade, com critérios de idoneidade, com critérios de laicidade, né, quando a gente começa a olhar muito a questão das creches, por exemplo. Então, acho que é possível, sim, melhorar muito a gestão das OS. Menos o como, menos o que e mais o como. A forma que precisa ser muito evoluída na cidade de São Paulo. Mas aí, deputada, nós temos um problema constante em São Paulo, que são as terceirizações. Porque essas empresas, os trabalhadores acabam atuando de forma terceirizada nas unidades de saúde. A senhora é a favor da terceirização, então? Não necessariamente. A gente até está acompanhando aqui na Alesp a CPI da quarteirização das OS, porque eu acho que essa é uma falha do modelo, por exemplo. É um modelo que não prevê nas organizações sociais como fica esse vínculo de trabalho, como fica, que impacta diretamente na qualidade do serviço público e na relação com esse servidor. Eu acho que isso a gente precisa avançar com certeza. Candidata, a senhora, se eleita, deve assumir São Paulo ainda no contexto de pandemia. Primeiro, como que a senhora analisa a gestão da crise feita pelo prefeito Bruno Covas e com quais medidas a senhora pode se comprometer caso assuma? Por exemplo, as aulas serão mantidas, o transporte público funcionará, como que se vai se dar essa gestão? Com certeza iríamos assumir no momento de pandemia ainda, e a gestão do Bruno Covas, como todas as gestões de todos os lugares do mundo, não tinha informações, dados, base, evidências do que ia acontecer, de como era uma pandemia, e na minha visão tomou algumas boas decisões no começo, como, por exemplo, preparar o sistema de média e alta complexidade de saúde na cidade de São Paulo, que talvez não tenha sido ideal, mas foi muito melhor do que em outros casos que a gente viu no mundo, de fazer rapidamente medidas de isolamento social, que hoje, olhando para trás, na minha visão, poderiam ter sido mais rígidas para que a gente pudesse ter um controle do vírus mais rápido e que a gente pudesse retomar a economia com mais tranquilidade agora, retomar a vida com mais tranquilidade. Do jeito que foi, a gente conseguiu achatar a curva, a gente conseguiu preparar o sistema de saúde, mas a gente não conseguiu controlar o vírus. E esse é o grande desafio que a gente tem nesse momento. Como a gente avança nas soluções? Como é que a gente sai da mesmice e pensa no dia seguinte? As escolas, na minha visão, são fundamentais. Como é que a gente abre bar antes das escolas? Não pode, mas pode sim usar o tempo que foi dedicado. A gente já está falando de mais de 7 meses das escolas fechadas aqui em São Paulo para
colocar no primeiro dia, tinha que ser como é que a gente vai reabrir, como é que a gente já começa a criar os protocolos, como a gente prepara as escolas, como a gente faz um mapeamento de todas as escolas que tem na cidade para saber quais que têm ventilação adequada, quais que têm sistemas de saúde, quais que não têm, onde que a gente pode reorganizar as crianças, onde que a gente pode garantir que a gente volte às aulas de forma segura, porque também a gente precisa entender qual é a nossa prioridade, e educação para mim é uma prioridade, e a gente precisa fazer isso de forma segura. Acho que o passo a mais, a gestão mais de como é que a gente retoma a renda. O ano que vem vai ser um desafio muito grande, porque a gente não vai ter o auxílio emergencial, que foi fundamental, conseguido pelo Congresso Nacional, e que, de alguma forma, a gente ainda vai ter um impacto muito grande de distanciamento social, de retomada da economia. A gente precisa colocar isso como uma prioridade. São vários os temas que a gente precisa avançar. Foi bom o primeiro passo, ficou faltando o segundo, o terceiro, o quarto, e é isso que a gente vai fazer. Essa é um pouco a minha visão para São Paulo. A gente precisa sair da mesmice, a gente precisa ter umas soluções focadas nas pessoas, a partir do diálogo, de enxergar a política como encontro entre as diferenças legítimas da sociedade, diferenças legítimas de visão da política, mas que negocia e busca o melhor resultado para as pessoas. Eu não quero uma política da lacração, que simplesmente eu cresço na diferença e não penso no resultado concreto, mas eu quero melhorar a vida das pessoas. São Paulo não pode ser mais um lugar só para a gente sobreviver, em que a gente fica horas no transporte público sozinhos, de forma solitária, em que a gente não tem acesso à saúde, à qualidade, ao lazer, a tempo com a família, a desenvolvimento pessoal, mas que a gente trabalha para pagar as contas no transporte público. Não dá para ser assim. São Paulo tem um potencial maravilhoso, incrível nas pessoas, e a gente pode ter uma cidade melhor para se viver a partir de um novo modelo de desenvolvimento, que seja sustentável, que seja inteligente, que use investimento para resolver problemas de forma integrada, com externalidades positivas, e que tenha coragem de fazer diferente. É por isso que eu decidi ser candidata, é por isso com foco nas mulheres negras, numa cidade antirracista, uma cidade que seja boa, de fato, para todo mundo morar, para todo mundo ter as mesmas oportunidades, não importa onde elas nasceram. Estou bem animada com essa proposta nesse momento, acho que a gente pode fazer muito, uma história nessas eleições, mostrando que sim, com coragem, é possível fazer diferente, e São Paulo tem opção. Deputada, dados da Prefeitura de São Paulo de janeiro desse ano mostram que temos um déficit de 10 mil vagas nas creches de São Paulo. Pais e mães que moram nas periferias têm um problema de deslocamento até o local de trabalho e a fila nas regiões centrais ela pode demorar até 3 anos. Tá? Então, são duas missões aí, diminuir ou zerar a fila das creches e descentralizar. É possível se comprometer com isso? É possível se comprometer com isso, a gente pode ver os dados de vagas nas creches nos últimos anos, teve um super investimento e a gente conseguiu reduzir bastante essa questão, e é possível sim a gente fazer essa melhor gestão mais inteligente das vagas na creche. Hoje em São Paulo, se a gente olha as vagas disponíveis, a gente tem zero déficit, só que o problema é que as vagas não estão onde as pessoas precisam, e a gente pode fazer isso com mais inteligência, olhar realmente onde está a necessidade da vaga na creche e conseguir melhorar esse fluxo. É possível, está super no caminho, tem muita gente boa, a gente tem boas propostas para isso. Mas a gente precisa também, Igor, já que você trouxe esse ponto que para mim é fundamental, que trabalho com a primeira infância e com maternidades, falar de qualidade na creche. Vaga na creche é a primeira necessidade que a família tem, mas a idade da creche, do 0 aos 6 anos, do 0 aos 3 anos, como a primeiríssima infância, é a época mais importante no desenvolvimento do ser humano. É quando a gente aprende a aprender, desenvolve nosso sistema cognitivo, nosso sistema emocional, e ter os estímulos corretos, a gente ter uma adesão maior dessas creches a um plano básico, a nossa política municipal da primeira infância, a maior acompanhamento, a nutrição de qualidade, um estímulo adequado vai ser fundamental. A gente tem um plano bastante robusto de qualidade para as creches, que acho que é o próximo passo que a gente, como cidade, precisa enfrentar. Deputada, para mim, fica uma questão, a senhora elogiou o primeiro passo da pandemia, conduzida pela Prefeitura de São Paulo, agora elogiou a queda no número no déficit de vagas nas creches. Onde o eleitor vai encontrar uma diferença de uma gestão da senhora e do Bruno Covas? Quem fez a redução nas creches não foi o Bruno Covas. Quem fez o programa de braços abertos não foi o Bruno Covas. O que eu acho é que a gente precisa dar um passo além em melhorar a nossa forma de fazer política, que é reconhecer os bons programas, melhorar eles e buscar novas soluções. Não é nova política, não é pensar diferente, não é inovar, querer construir tudo do zero a todas as eleições. Não é
avançar em novas ideias, colocar propostas do zero a cada uma das soluções. E eu acho que isso faz bastante sentido dentro de um olhar que, se a gente está falando que a gente quer melhorar a qualidade, a gente precisa entender que a gente conseguiu já o primeiro problema, que era trazer quantidade. E eu acho que é essa a lógica que eu quero trazer. Quando eu trago que a gente precisa sair da mesmice dessa política, das mesmas ideias, que é a mesmice de achar que eu vou começar tudo do zero, que eu tenho que pôr a minha marca, que tudo tem que ter o meu nome. Eu acho que a gente precisa pensar nas pessoas, na política pública, reconhecendo o que foi bom das gestões passadas, reconhecendo que dá para a gente melhorar e, a partir daí, fazer uma diferença. As pessoas, ao votarem em mim, podem ter certeza que o foco não vai ser construir políticas com o meu nome, o foco não vai ser me promover, mas sim construir soluções concretas para a vida delas, sem amarras com dogmas, sem amarras com organizações, sem amarras com ideias que sejam muito centradas, mas muito focadas nas soluções na vida das pessoas. Pensando que para isso a gente vai precisar construir pontes, vai precisar de diálogo, vai precisar de um amplo acordo da sociedade, mas focando no que não importa. Melhorar a vida das pessoas, combater as desigualdades de São Paulo, investir em quem mais precisa, investir nas periferias, trazer as periferias como centro da nossa ideia. 30 segundos. Então, acho que aqui é bem importante de entender isso, que quando eu falo que é a hora da gente sair da mesmice de novas ideias, não significa inventar a roda em cada um dos programas, mas é uma nova ideia, valorizar o que funcionou e avançar, trazer novas inovações. Hoje, por exemplo, o sistema de ônibus, o ônibus em São Paulo, é um dos mais caros do mundo, quando a gente olha proporcionalmente ao salário da população. Por quê? Porque o nosso combustível é muito caro. E a gente não tem saneamento para toda a população. Em Estocolmo, 91% da frota de ônibus vem a partir do biogás produzido pelo tratamento do esgoto. E essa tecnologia existe no Brasil, porque a empresa que faz isso lá existe no Brasil. Esse é o tipo de ideia que mostra um desenvolvimento sustentável, que melhora a qualidade do ar, transforma o transporte mais barato e resolve o problema. Acabou, deputada. É isso que a gente quer fazer. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Essa foi, portanto, mais uma das entrevistas com as candidatas e os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje com Marina Elon, da Rede Sustentabilidade. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.